Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero saudar a igreja curso da palavra de Deus. Novamente estamos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor que tudo pode. Sabemos que o mundo está em dificuldade, mas o servo do Senhor é protegido e guardado pelo Senhor. A nossa fé não está naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. E é momento de nós crermos que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, Jesus, que neste momento o Senhor possa visitar os lares, as famílias, que o Senhor venha edificar, tira o caos, a tristeza, a angústia, a ansiedade, tira a preocupação, em Jesus amado e cristão. Pai, só o Senhor pode consolar, edificar, fortalecer e abençoar essas vidas. Aqueles que se encontram enfermos possam ser curados, possam ser restaurados. Visita, meu Pai amado, Pai cristão, cada um, Jesus, membro da igreja. Visita as lideranças, capacitando, guardando. Que possamos, meu Pai, nos orientarmos na Tua Palavra. Que possamos, meu Pai amado, Pai cristão, matar nossa sede com a Tua Palavra. Que possamos louvar. Que possamos cada vez mais, meu Pai, testificar e testemunharmos o Teu poder e da Tua graça. Te glorificamos, te benzemos e te exaltamos no nome de Jesus. Irmãos, eu queria dar uma saudação, que o Léo vai trazer a ministração. 1 Samuel 3, que nos fala sobre o chamado de Deus a Samuel. Sabemos que nessa passagem Samuel é apenas um jovem. Estava ali buscando a Deus, mas ele não se sentia preparado. Como muitas das vezes eu e você não nos sentimos preparados num momento tão difícil como este. Mas quando Deus chama, queridos, não tem como nós fugirmos. É uma responsabilidade muito grande e nós precisamos entender isso e darmos valor que Jesus poderia escolher qualquer outra pessoa, mas escolheu a mim e a você para levar o ID, para proclamar o nome do Senhor. Samuel é conhecido até o dia de hoje como um dos maiores juízes e profetas que existiu sobre Israel. Este homem foi honrado, mas ele aprendeu a honrar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Ele teve a oportunidade de até ser corrompido, mas ele não aceitou presentes, ele não aceitou amizades corruptas, ele não aceitou pessoas que viessem tirar ele do foco que é Jesus Cristo. Com quem você tem andado? Nesse momento você tem edificado a sua fé em quê? Sejamos Samuel. Não adianta nós ouvirmos a Deus nos chamar Samuel, Samuel, Léo, Edivan, e a gente não fazer aquilo que Ele está nos mandando. Coloca a tua casa em ordem, endireita tuas veredas, proclame o nome do Senhor, leve meu ID, ore por aquele que está enfermo, ore por aquela pessoa que está preocupada, ore pelos teus inimigos. Sabemos que tudo isso é tão difícil, mas em Deus nós podemos vencer todas as coisas. Aqui inicia uma história, infelizmente pela desobediência, a história de outro também é acabada. Enquanto a história de Samuel se inicia, a história de Eli se acaba, que não é o nosso desejo para ninguém, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Escolha com quem você anda, escolha com quem você quer formar família, escolha tudo na sua vida, tem que ser direcionado por Deus. Verdade. O propósito de tudo, irmãos, não é nos satisfazer a nossa vontade, a nossa alma, e sim fazer a vontade de Deus. Tudo que você tem que colocar diante da sua vida é para glorificar o nome do Senhor? Amém? É viver, pastor, no centro da vontade de Deus, né? Que a palavra de Deus diz que nós temos apenas um alvo, e o nosso alvo é exatamente Cristo. Então eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu alvo tem que ser exatamente Cristo. Então o centro das minhas atenções, o centro da minha vida é Deus. Eu tenho que seguir esse caminho sem me desviar, sem me corromper. Porque à medida que eu me corrompo, automaticamente o jugo de Deus vem sobre a minha vida, como veio sobre Eli, e acabou trazendo coisas. Todo pecado ele traz consequência. Nós muitas vezes achamos, hoje eu não vou buscar a Deus, mas isso vai gerar uma consequência na tua vida espiritual, você vai ficar com a tua vida espiritual enfraquecida. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós botarmos a nossa casa em ordem, porque Deus está às portas. E não entenda uma coisa, meu irmão, Jesus, ele não quer saber se nós cremos ou não, mas a vontade dele vai ser feita, vai ser executada e ponto final. E nós temos que estar exatamente aonde? Debaixo da vontade de Deus. E a gente precisa, temos como exemplo na Bíblia um personagem
de certa forma, importante no sentido de que ele poderia ser um dos maiores juízes que houve sobre Israel. Não foi. Porque entre viver a vontade de Deus e viver a sua vontade, ele escolheu a vontade dele. Sansão já nasce sobre uma promessa de Deus. Ele será juiz sobre Israel. Ele será o libertador do meu povo. Vou eu usar ele como instrumento vivo. As amizades o corromperam, os relacionamentos o corromperam, as suas vontades o corromperam. As pessoas falam, foi Dalila que corrompeu Sansão. Não foi, ele já estava corrompido, ele já era desviado, ele já estava afastado. Ali, na verdade, ela só foi o final de tudo. Soberba também, né? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Ele ficou tão orgulhoso com aquele que não era dele, porque os dons não são nossos. Exatamente. É de Deus. A força que ele tinha não era dele, era do Espírito Santo. E ele começou a se vangloriar naquilo que Deus tinha dado, que é tão precioso. Como a soberba, ela destrói. E hoje em dia nós lidamos com muito crente de cabeça dura, que a palavra está sendo ministrada, o coração também endureceu, a palavra é ministrada, a palavra é orientada e a pessoa não aceita se transformar. E nós devemos ser transformados. O evangelho é isso, né, pastor? Transformação. Exatamente. Jesus, ele fala o tempo todo sobre isso. Paulo fala sobre isso também, né? Aquele que fazia tal coisa, que não faça mais. Então, a partir do momento que a palavra de Deus não me confronta, não te confronta, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com você, porque a palavra de Deus é exatamente isso, nos confrontar todo dia. É dizer, olha, você está fazendo errado, exatamente, e é exatamente por isso que nossos ministérios muitas vezes caem, como de Sansão, porque nós achamos que nós somos autossuficientes, e quando nós achamos que somos autossuficientes, é onde Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E aí Deus vai, peraí. Você vê muitos, até no Brasil, você vê muitas pessoas que outrora estavam louvando a Deus, glorificando, exaltando a Deus, que o ministério dele estava no auge, pela soberba Deus vai e abate. Deus abate. É um versículo que todo mundo sabe de cor. Os humilhados serão exaltados, mas a gente esquece a parte B. Os exaltados serão abatidos. Sim, aquele que se humilha perante o Senhor, Deus. A humilhação do crente tem que ser permanente. E eu tenho aprendido que a maior humilhação é aceitar a vontade de Deus, porque não é fácil. Porque a gente é orgulhoso, a gente é soberbo, a gente dá lugar a nossas vontades e Deus vai lá, puxa a sua orelha e fala, você tem que fazer o que eu quero, não o que você quer. Isso é verdade. Entendeu? Se fosse a gente fazer só o que a gente queria, meu Deus do céu. Amém. Amém? Vamos louvar? Vamos louvar. O hino 122. Glória a Deus e aleluias. Que nesse momento de louvor você possa refletir em sua vida, nos caminhos que você tem andado, as amizades que você escolheu para andar com você, com quem você tem se relacionado. E lembra que você tem um relacionamento íntimo, deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador. Desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Dai-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor. Arde em meu peito e dá meu valor. Consome todos os restos do mal. Desce já um fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder
fogo, vem chama pentecostal. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja, com todos nós, que se encontra no Salmos, de número 1, Salmos capítulo 1. Amém? Salmos capítulo 1 é a palavra que Deus tem para nós nesse dia. Amém? Vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o seu caminho, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amados, esse texto, desde novinho que eu escuto esse texto, que é um texto bem conhecido, né? O livro de Salmos é um livro abençoado, assim, que nos abençoa muito, nos edifica muito. E esse texto especificamente, ele desde que frequenta a escola bíblica dominical, é um texto que é muito trabalhado dentro das nossas igrejas. E eu me atentei para uma coisa dentro desse texto, uma revelação que o Espírito Santo me trouxe, que muitos de nós ouvimos falar só sobre a questão de se assentar na roda dos escarnecedores. Porém, existem duas situações antes de eu chegar até eu assentar as rodas dos escarnecedores. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com os amados irmãos. O versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, peraí. Andar segundo o conselho dos ímpios significa eu não dar ouvido àquilo que as pessoas falam ao meu respeito, aquilo que as pessoas falam para eu fazer. Andar segundo o conselho dos ímpios significa eu não andar segundo os valores do mundo. Porque o mundo, meus amados irmãos, ele prega que você tem que trair sua esposa, o mundo prega que você tem que beber, que você tem que encher a cara, o mundo prega que você não deve devoção a Deus, o mundo prega que você tem a sua vida própria e você é autônomo, você vive de uma maneira como você, ao seu bel prazer. Porém, a palavra de Deus fala que nós não andamos por olhos naturais, mas nós andamos pela fé. Então a nossa visão não é essa mundana, de andarmos segundo o que o mundo prega. Hoje, se você for analisar bem, diante desse caos que nós estamos vivendo, o que as pessoas estão, o pânico que as pessoas vivem, as pessoas dizendo, vai no mercado, compra tudo que tiver de comprar, vai, corre. As pessoas estão em pânico. Por quê? Porque as pessoas não têm a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é aquela paz que você, mesmo em meio à tribulação, você sabe que o teu Redentor vive. Você sabe que o teu Redentor é fiel para trazer a paz, para trazer a vitória em meio à tua tribulação. Então, diante desse contexto, não andar segundo o conselho dos ímpios, meu amado, é você não andar segundo o que a mídia está dizendo para você fazer, para que você entre em pânico, para que o mundo está um caos. De fato, o mundo sim pode estar um caos, mas para nós que somos servos de Deus, nós não somos deste mundo, nós somos da glória de Deus. Nós somos pertencentes à vida eterna, porque Jesus pagou um preço de sangue para que exatamente nós tivéssemos esse direito à vida eterna. Então não vamos nos atentar ao que o mundo está vivenciando hoje. Óbvio que nós vivemos no mundo, temos que nos cuidar, temos que nos precaver, sim. Porém, nós não vamos estar perturbados, botar a cabecinha no travesseiro, meu irmão, fazer a sua oração antes de dormir, agradecer a Deus por tudo. Porque em meio à tribulação, Deus está revelando os seus mistérios. Em meio à tribulação, Deus está revelando a sua vontade. E é em meio à tribulação, como nós estávamos conversando, é em meio à tribulação que Deus muitas vezes trabalha dentro de nós, como cristãos,
para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar aquilo que nós estamos fazendo de errado, para trabalhar coisas que nós não damos valor muitas das vezes, como a própria palavra de Deus. E não é momento de nós estarmos maratonando série, não é momento de nós estarmos vendo filmes. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, meu irmão. Você faça isso com sua família, mas não é a sua prioridade. Nós temos que colocar a nossa prioridade em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor, em buscar o Espírito Santo, em nos humilhar, porque a hora é chegada. A hora é chegada, meus irmãos. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor que está iminente. Então, não andar segundo o conselho dos ímpios significa eu não dar ouvido à voz de Satanás. Eu não dar ouvido à voz daquele meu amigo que está colocando coisa na minha cabeça. Ah, tu não trai a tua esposa? É o seu próprio coração, que a Bíblia fala que o coração é a raiz de muitos males. De muitos males. Exatamente. Na minha versão é diferente, mas é o mesmo contexto. Que ela fala o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Exatamente. Então, nesse versículo, ele já mostra o quanto que é diferente as atitudes do justo e do ímpio. E muitas das vezes nós lidamos com pessoas que querem, nesse momento de redes sociais, essas coisas todas, querem ser reconhecidas, querem estar cheio de amigos, mas não querem ser amigo de Deus. Amigo de Deus. E a palavra de Deus fala que a amizade no mundo é exatamente inimizade para com Deus, porque o mundo é inimigo de Deus, gente. O mundo já é maligno. Você pode perceber, o mundo está caótico, o mundo está maluco, porque eles não conhecem a Deus. Os mais antigos vão entender o que eu vou falar, né? Não que eu seja velho, né? Mas minha mãe falava o seguinte: amigo é tua mãe, teu pai e teus irmãos. É verdade. Amigo de verdade é aquele que dá a vida por outro. Você tem amigo assim? Sim. Não tem. E continuando nesse contexto, nós temos então, o primeiro passo é andar segundo o conselho dos ímpios. O segundo passo é se deter no caminho dos pecadores. Olha só, isso é muito importante. Se deter no caminho dos pecadores significa você dar ouvido àquilo tudo que você escutou de conselho. Então, uma pessoa chega para você e fala, faça isso, e você não é direcionado pelo Espírito Santo, você vai quebrar a cara. Essa aqui é a verdade. E o se deter aí também, por ela ouvir um conselho do ímpio, as promessas que Deus tem sobre a vida dela não se cumprirão. Porque as promessas de Deus enquanto nós obedecemos a vontade dele e fazemos. Sim. Quando eu obedeço o ímpio, eu estou obedecendo, na verdade, a Satanás. Exatamente. E aí a promessa de Deus para e as pessoas se tornam frustradas culpando a Deus. Culpando a Deus. Entendeu? Mas é por causa das escolhas. Sim. As escolhas. Aqui nessa passagem fala justamente sobre a questão da escolha. E quando eu me detenho ao caminho do pecador, eu já estou envolvido numa redoma de pecado, porque automaticamente eu deixei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Então, nesses dias, meus amados irmãos, vão surgir, como nós vemos em Mateus 24, né? Por diversas vezes, vão surgir pessoas falando coisas absurdas, vão surgir pessoas falando até de teoria do ET, falsos profetas, falsas profecias que virão, falsos mestres, falsos doutores, e nós temos que estar atentos, porque nós temos que estar embasados na palavra de Deus. Aquilo que sair da palavra de Deus, nós estamos fora, porque a palavra de Deus é o nosso cerne, é o nosso manual, é o nosso guia. Então, se deter no caminho dos pecadores significa exatamente isso. Eu vou parar aqui, não tem nada não, é a cerveja gospel. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Sendo que a palavra de Deus é exatamente isso. E hoje nós vemos abominações acontecendo, e abominações, como nós estávamos até compartilhando ontem, nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Porque as pessoas hoje, elas não perderam totalmente o temor do Senhor. Perderam totalmente o temor do Senhor. Elas não escondem mais os seus pecados. Elas escondem. Hoje é na cara. Elas têm prazer em pecar, exatamente. É algo extremamente absurdo. E o terceiro ponto, o primeiro é não dar ouvido, meu irmão, não dar ouvido ao conselho do ímpio. O segundo é não se deter ao caminho do pecador. E o terceiro, sim, não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa o quê, meu amado?
zombar das coisas de Deus, zombar do que é santo. Lembrando que quando eu posso zombar as coisas de Deus, não obedecendo. Não obedecendo. Porque se você conhece a verdade, conhece a palavra de Deus e não pratica, você se torna um zombador. Se torna um zombador. Porque você está debochando de Deus. Você está debochando. Você conhece a verdade, mas não quer se submeter a essa verdade. Sim. Ou seja, eu posso me tornar um zombador e também me tornar um mentiroso. Sim. Porque eu não quero viver a verdade. Não quero viver a que verdade. liberta, transforma e salva. E esse ponto de não se assentar na roda dos escarnecedores, eu gosto muito da nossa líder, a Vanessa, que ela fala muito sobre isso, né? Se você está na sua escola, ou se você está no seu trabalho, e alguém começa a falar algo que não é de Deus, que você vê, você fala, gente, eu vou aqui no banheiro rapidinho. Você dá uma forma de você, arruma uma maneira de você sair daquele lugar, porque automaticamente, se você começa a fazer parte daquele ciclo ali, você acaba fazendo parte da roda dos escarnecedores. E acaba se corrompendo. Se corrompe. Eu sempre falo o seguinte aqui, não existe fofoqueiro sem existir alguém que ouça. Sim. Porque se você nunca viu uma pessoa chegar diante de um espelho fofocando, eu não gosto do Léo. Sim, você sim. nunca viu isso, nunca vai ver. Então, muitas das vezes a gente se torna co-participante do erro de alguém, dando ouvidos. Exatamente. E a zombaria pode ser algo terrível. Quer ver? Uma coisa é eu brincar com o Léo, a gente tem intimidade, além de pastor, nós somos amigos, e eu brinco muito com ele brinca comigo, essa coisa toda. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Eu respeito. Eu respeito. Eu não posso ir contra a honra dele. Quando eu ataco a honra dele, eu estou zombando. Sim. Só que eu não estou zombando do Léo, eu estou zombando do servo de Deus. Exatamente. E aí que vem o X da questão. Exato. Aí você entra nessa questão aqui. Zombar do servo de Deus. Exatamente. Então, exatamente. E isso é uma coisa que eu particularmente aprendi muito, que é o respeito, a submissão, que hoje, crente submisso é a coisa mais complicada que tem. As pessoas não querem ser submissas. Léo, hoje a submissão, infelizmente, pelo machismo, tá ligada, foi ligada somente às mulheres. Sim. Na verdade, ser submisso, todo crente tem que ser submisso a Deus. A Deus. Seja ele criança, jovem, adulto, velho. Sim. Todos têm que se submeter. Pega essa passagem que a mulher deve ser submissa ao marido, beleza, mas se ela não fosse submissa a Deus, ela vai ser submissa ao marido? Nunca. Não tem como. Não tem porque como. É um princípio. É um princípio. Que nem a pastora estava ministrando. Se eu não amar Deus, eu tenho como amar alguém que eu estou me relacionando, ou alguém da minha família, ou meus vizinhos, ou os meus inimigos? Não tem. A própria palavra de Deus chama de mentiroso. Mentiroso. Né? Porque se você não amar Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê e diz que ama a Deus que você não vê, você é mentiroso. Mentiroso. Né? Então, esses 3 pontos, irmãos, são pontos para nós nos atentarmos nesses dias. Não ouvir o conselho do ímpio. Na verdade, ouvir, você vai até ouvir, mas não praticar o conselho do ímpio. Porque o pastor, com certeza, ouve várias coisas que ele ouve, está repreendido. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, nós estamos dando ouvido a pessoas que não estão no centro da vontade de Deus. E nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir isso. E aí acaba que a gente vai acabar, lá na frente nós vamos olhar e vamos nos arrepender. Vamos falar, olha só, por que eu dei ouvido àquela pessoa? Quantas vezes nós mesmos, irmãos, olhamos, passamos por uma situação como essa, de olhar para chegar num certo determinado ponto e falar, poxa vida, eu falo, minha mãe, se eu bem tocou a questão da mãe, se eu tivesse ouvido metade dos conselhos que minha mãe me deu, hoje eu seria uma pessoa muito melhor do que eu sou. Porque, querendo ou não, se a nossa mãe quer sempre o nosso bem, agora imagine Deus. Então, se nós ouvirmos Deus, nós vamos estar exatamente no caminho da vontade dele. E o texto do versículo 2 diz assim, ó, isso falando do justo, tá? O justo, ele não ouve o conselho do ímpio, ele não anda segundo o caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 diz assim, ó, Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa meditar de dia e de noite, meu irmão? Não é só eu achar, vou ler a Bíblia. Ler e meditar. Peraí, o que esse texto quer dizer para a minha vida? Eu tenho uma ideia assim, que eu sigo em relação ao devocional, que todo texto que eu leio, eu me coloco de 3 formas dentro desse texto. Primeiro, quem é Deus diante desse texto? Quem eu sou diante desse texto
e quem o Senhor quer que eu seja, quem que o Senhor quer que eu me torne através desse texto. Então aqui, se você for ler esse texto, por exemplo, se você pegar essa questão, você vai ver exatamente a questão de você pegar o texto que você leu, meditar nele. Peraí, quem é Deus diante desse texto? Deus é justo, Deus é fiel. Quem que Deus quer que eu seja? Deus quer que eu busque a santidade. Deus quer que eu não me volte para o conselho dos ímpios. E diante disso, não só ler e meditar, mas viver, que é o mais importante. É o que domingo, quarta, segunda, quinta, todos os cultos que nós temos aqui, a palavra é ministrada. E nós muitas das vezes a palavra entra aqui e sai por aqui. Então nós devemos o quê? Guardar a palavra no coração, como diz o salmista em Salmo 119. Mas o problema é que muitos, Léo, ao aceitarem Jesus, aceitaram só pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. Pelo interior. Porque assim, o interior, a primeira coisa que deve ser transformada em nossas vidas é o interior. É o interior. Ao ser transformados, o passado a gente esquece. Não vou dizer que você vai se tornar um 100%, que isso não existe, mas você vai entender que o seu passado já não te serve mais. Exatamente. Porque você aceitou Jesus, você já não é ímpio, mas tem a mentalidade de um ímpio, tem a atitude de um ímpio, adora a Deus como um ímpio adora. Exatamente. Entendeu? Quando fala, na minha Bíblia fala, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Se eu tenho uma plena satisfação na lei do Senhor, eu tenho que obedecer. Eu tenho que viver. E o meditar é justamente isso que você falou. É se posicionar também no texto. Sim. Aonde está Deus? Aonde eu me estou? Eu sou essa pessoa que Deus quer que eu seja? Exatamente. Eu me tornei essa pessoa que Deus quer que eu seja? Porque é isso. Exatamente. A Bíblia é para nos corrigir, a Bíblia é para nos orientar, a Bíblia é para nos mostrar que nós temos que ser diferentes. Hoje há muitos crentes frustrados porque não se deixam ser curados. É verdade. E se você for perguntar para Jesus, Jesus a todos os dias quer curar, a todos os dias quer restaurar, a todos os dias quer libertar. Mas o problema é que nosso coração, que é enganoso, ele se endurece para Deus e para nossas vontades ele se aflora. Exatamente. É o que Paulo vem nos fala. A luta, né? Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Todavia, aquilo que eu não queria fazer, vou lá e faço. Hoje é porque o caminho da santidade, como a palavra mesmo fala, é estreito, né? É muito mais fácil você dar valor, dar o prazer, é muito mais fácil ter prazer na sua carne. Porque convenhamos, diante dessa crise que nós estamos vivendo, né? As pessoas acham que eu vou ficar em casa descansando. Meu irmão, não é tempo de descansar, é tempo de despertar. A Bíblia fala que assim como você deve obedecer a lei de Deus, você deve obedecer a lei do homem. Só que não adianta você ficar em casa se você não cuidar dos vasos se tem água, porque a dengue está matando muito mais. Exatamente. A epidemia em Brasília está terrível. Então, sim, se atentar para isso. Se atentar também que se eu não tiver Deus, o vírus pode até não me pegar, mas Deus o livre. Eu posso ter um infarto, eu posso ter um AVC da vida. Por isso é que nós temos que estar preparados, né? Preparados, porque ninguém sabe o dia e a hora. E quando Jesus fala assim, o dia e a hora, não é só a questão da vida dele, também porque assim, eu não posso ser levado ao medo. Sim. O medo é o seguinte, o pânico, né? É igual tá aqui, esse vírus, essa coisa toda, daqui a pouco descobre a cura. Sim. Pronto, o vírus foi resolvido. O medo passa. Sim. Agora o temor de Deus não, permanece. O temor de Deus é aquele filho, ele está aprontando, no seu caso a Mariana, está ali aprontando, enquanto o Léo não está aqui, ela não apronta. Quando o Léo sai, ela toca o terror. Sim. Ela tem temor ou tem medo? Ela tem medo. Tem medo. O temor não. Papai não está, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque se eu fizer, eu sei que papai pode chegar a qualquer momento. É isso. E hoje as pessoas temem o pastor, mas não temem a Deus, não né? temem a Deus. O pastor não está aqui, então está tudo certo, né? Então, para eu concluir a ministração da palavra, versículo 3: Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão,
e tudo quanto fizer prosperará. Então isso aqui é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Mas para que essa promessa se cumpra, é necessário cumprir tudo aquilo que ele falou lá atrás. Não dar ouvido ao conselho do ímpio. Você pega, por exemplo, Jó. A mulher dele simplesmente mandou ele abandonar Deus e morrer. Porque Jó estava numa situação exatamente de uma calamidade muito elevada. Mas o que Jó falou para ela? Jó deu ouvido ao conselho dela? De jeito nenhum. Jó falou, mas quando Deus nos abençoou, nós glorificamos a Ele agora que eles não... Porque ela achou que para ajudar ele a morte seria o mais rápido. Porém, Jó teve a sabedoria exatamente que nós como crentes, como cristãos, temos que ter, que é não dar ouvido. Porque imagina se Jó tivesse dado ouvido àquela mulher. Não, e ele é mais abençoado, porque ele fala, mulher, tu fala como uma louca. Ele não chama ela de louca, tu fala como uma louca. Exatamente. Então, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, nós estarmos plenamente no centro da vontade de Deus. Isso significa, meu irmão, buscar o Senhor nesses dias difíceis. Eu quero encerrar dizendo isso. Nesses dias difíceis, não é tempo de brincar, não é tempo de achar que o mundo... Essa epidemia, essa pandemia, né, que chama, ela vai acabar, ela vai passar. Eu creio que ela vai passar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, outras vão surgir outras, e talvez piores do que essa. E aí a pergunta que eu te faço, que eu me faço hoje, é: onde nós vamos estar diante de Deus? Nós estamos nos preparando para isso, porque a volta de Jesus é iminente. Todos nós sabemos disso, meu irmão. Todo mundo nasce sabendo disso, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós não podemos andar na corda bamba, nós temos que andar firmes nas promessas do nosso Salvador. Então essa é a palavra que eu deixo para a igreja, que Deus possa honrar a tua casa, Deus possa te abençoar, livrar o teu lar de todo o mal, que você possa vir entender qual é a vontade, a perfeita e a boa e agradável vontade do Senhor, e que você possa vir andar segundo essa palavra, não andar segundo o conselho do ímpio, não se deter segundo o caminho dos pecadores, e muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade que foi dada. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos glorificar e exaltar teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez proferimos e glorificarmos o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter usado teu servo, Jesus amado e santo, por trazer essa palavra aos nossos corações. Que essa palavra, Jesus, venha gerar frutos, que essa palavra venha edificar, que essa palavra venha nos alertar que precisamos seguir os teus conselhos, não os nossos. É verdade. Que as nossas amizades devem ser para edificar o teu nome, para glorificar o teu nome, Jesus. Sabemos que podemos ser um instrumento para ganhar vidas. É verdade. Mas, meu Pai, sim, mas não se corrompendo, não fazendo o que eles fazem, não falando como eles falam, andando como eles andam, e não praticando o pecado, Jesus. Que o Senhor possa iluminar nossos corações, que o Senhor venha trazer a paz, a alegria. Visita a família, frutos da palavra de Deus. Visita as suas lideranças, visita a pastora Débora, a pastora Conceição. Abençoe tuas servas cada vez mais, Jesus. Damos sabedoria para orientar e direcionar esse rebanho, Jesus, à salvação, Jesus. Também oramos pelos aqueles irmãos que se encontram enfermos, aflitos, angustiados, ansiosos. Que o Senhor possa ir contra cada um, Jesus amado e santo, curando, restaurando, libertando, edificando, fortalecendo. Visita as crianças também desse ministério, livrando do homem mau, do perverso, do pedófilo. Pai, que elas venham crescer na graça, no entendimento, no conhecimento do Senhor. Abençoa os jovens, que nesse momento, Jesus, que não terá ensaio, eles não estejam dispersos, que eles venham te buscar, te adorar e bendizer teu santo nome, Jesus. Guarda nossos relacionamentos, guarda nossas famílias e nos abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre dizer. Amém. Glória a Deus. E por aqui encerramos. Amém. Obrigado, meus irmãos, por terem estado conosco. Deus abençoe. Amém.